Fala comigo, Belcast, temporada 2026, com a minha parceira Jéssica de Andrade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bia, mais uma vez aqui, com vocês, e vamos lá falar de projetos. É isso aí. Eu, Beatriz Fernandes, gerente de marketing, também sucessora da Belfone, recebo hoje no episódio Fabiano Fernandes, sócio fundador do Grupo Bravo. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. Espero contribuir, trazer um pouquinho de experiência e ajudar outras pessoas com as minhas histórias e aquilo um pouco que eu passei nesse longo de vida aí como empresário. Afinal de contas, experiência tem, né, Fabiano? Olha, um pouquinho, viu? São 23 anos, né? Junto com o Grupo Bravo, como sócio fundador também, a gente estava conversando um pouco sobre como iniciou a Bravo. Mas eu quero trazer aqui de uma forma muito leve, como iniciou o Grupo Bravo. Muito legal, assim. A gente tem uma história bem bacana, é uma empresa familiar, né? Antes de nós iniciarmos como empresa, a minha mãe e o meu tio, Salvador, que hoje não está mais conosco, nós perdemos ele aí na pandemia, eles tinham uma empresa de consultoria especializada em empresas de segurança. Eles faziam folha de pagamento, todo o processo admissional para empresas de segurança. E aí meu outro irmão falou, poxa, por que nós não montamos a nossa empresa? E assim surgiu a Bravo como uma empresa de facilities, porque a parte administrativa nós já conhecíamos e era uma época e as empresas não eram muito responsáveis com a parte administrativa, com a parte de pessoal. Então nós falamos, opa, tem um gancho aí, é um mercado muito promissor, e muitas empresas não trabalham corretamente com o que diz a legislação trabalhista. A tal da oportunidade. Assim nasceu a Bravo. Assim nasceu a Bravo T, focada 100% em facilities até então, há 23 anos atrás. Que legal. E aí, hoje em dia, 23 anos depois, qual que é o pilar aí que sustenta o Grupo Bravo? Porque, afinal de contas, você comentou sobre o mundo de facilities, mas tem outras verticais de atuação também. Sim. É assim, nós iniciamos como facilities e os clientes foram nos levando para outros mercados, né? Hoje nós temos uma solução 360 graus, a gente sempre fala para condomínios. E por que 360 graus? Porque a gente entrega desde a parte humana e toda a parte estrutural, software, hardware, controle de acesso, software de acesso, toda a parte de atendimento, manutenção predial, manutenção preventiva, corretiva, projeto de segurança. E aí entra a Belfone na nossa vida, né? Porque assim, poxa, vocês eram uma empresa 100% de facilities. Como entrar no mercado de segurança eletrônica? Foi quando nós entramos por pedido de clientes, montamos a primeira central de monitoramento por pedido de um cliente. Ele tinha uma dor muito grande que ninguém conseguia resolver no momento. E eu briguei muito dentro da nossa estrutura empresarial para montar a empresa de monitoramento. É porque você já estava lá com facilities, né? Sim. Então facilita muito, né? A Sim. entrada para outras vertentes dentro do condomínio. Faz total sentido. E nasceu condomínio. Então, assim, Condomínio. facilities te entregando ali a parte já de limpeza, da parte de proteção, né? Isso é bom frisar, né? Porque muita gente tem aí dúvidas sobre o que é facilities, né? Então, facilities é toda essa parte de pessoas, certo? Sim, terceirização de mão de obra, tanto para condomínios, indústrias, comércio, então faxineiro, porteiro, recepcionista, atendente, né, zeladores, tudo isso vem do ramo de facilities. Ou seja, a oportunidade estava aí, né? Afinal Sim. de contas, você já estava no condomínio, você já tinha pessoas neste condomínio, e aí entra essa parte do gancho que a Jéssica fez. É que aí quando você entrega um bom trabalho no facilities, você abre as portas, né? Eu costumo dizer uma frase assim, a melhor parte do nosso mercado, assim, não fiquem bravos comigo, né? É que tem muita gente ruim. O ruim que eu digo é falta de responsabilidade, infelizmente. Tem muitos profissionais não qualificados e acabam deixando brecha para outras empresas entrarem no mercado. Sim. E assim nós entramos no mercado. Como nós não uma éramos uma empresa claro. de segurança eletrônica. Sim. Mas assim, entramos e assim colocamos os dois pés, fincamos, falamos, opa, é aqui que eu quero ficar e tem boas oportunidades. E é muito legal falar disso, porque como eu falei que todos esses segmentos foram sendo criados por necessidade do cliente, aí veio um produto que hoje está muito em voga, que é a portaria remota. Como ela chegou para a gente? Mais uma vez, por clientes buscando economia e nos falando sobre uma linha que nós também não acreditávamos. Pô, como assim? Eu vou tirar o porteiro, não vai ter porteiro, isso não funciona. E aí entra legal a história que eu tenho com a Belfone. Por quê? Lá no início da portaria remota,
Como atender uma telefonia remotamente? O interfone era o grande problema. Aí veio a telefonia VoIP. Quem vendia isso? A Belfone com as centrais Panasonic, a NS500. Há muitos anos atrás, hein, Fabiano? Você está revelando Esse é um produto que até descontinuado, nem existe mais, né? A própria Panasonic não trabalha mais com interfonia, né? É um produto descontinuado. Mas ali eu tive um apoio sensacional por parte da Belfone, porque nós conhecíamos zero desse mercado. Meu time de TI não conhecia esse mundo. E quem criou essa estrutura para nós foi a Belfone. E eu vou te fazer uma pergunta, assim, pode ser óbvia para você, Sim. mas às vezes para quem está assistindo não é, né? Então, quando você entrava com o Facilities, você entrava com pessoas. Sim. Então, como que foi, assim, substituir o porteiro, que também era Sim. uma coisa que você entregava, a tua empresa entregava o porteiro, né? Para a tecnologia? Então, para nós no início foi bem... Eu falo por mim mesmo. É um projeto que eu encabecei na empresa. E no início, quando eu vi a primeira reportagem, não me esqueço, foi uma ExpoSec, passou uma matéria no SPTV, falando, chegou a portaria remota, portaria virtual. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso não vai funcionar. Não é possível. Porque assim, poxa, tenho todos os problemas que eu tenho no dia a dia do meu porteiro, né? Como eu vou conseguir entregar essa solução? E hoje, eu enxergo que eu tenho muito mais qualidade nesse atendimento, eu entrego um serviço com muito mais controle com a portaria remota. Isso só é possível através dos dispositivos que ali existem. Mas é muito legal falar que o meu primeiro cliente, que está até hoje comigo, é uma indústria, não é um condomínio, é uma indústria. Ela é cliente da Bravo há 21 anos. Que legal. Quando eu cheguei lá, nós abrimos o portão no ferrolho. O porteiro ia lá, puxava o portão e abria uma porta. Nem automatizado era o motor da empresa. Cada caminhão que chegava, o porteiro ia lá, abria na mão. Hoje você não encontra mais um local, uma indústria, um comércio que se abre uma porta na mão. Aliás, se você encontrar, por favor, vem para a Belfone junto com a Bravo para a gente substituir Pô, isso. estamos ali para instalar e monitorar isso aí. Então eu vi muita coisa se transformar nesses 23 anos. Condomínios, hoje é impossível você gerir um condomínio sem controle de acesso. Sim. Imagina um condomínio com 500 unidades, que é um case meu, tá? 500 unidades. Uma vez me chamaram para uma reunião e falaram assim, Fabiano, a gente está com uma dor. Eu falei, tá, qual é a dor? Subiu ontem o irmão de um morador e não foi anunciado. Aí eu falei, vai continuar acontecendo. Ele falou, como assim? Eu falei, primeiro, ninguém respeita o porteiro não está ali para tomar pancada o dia inteiro. Se a pessoa vier com firmeza e confiança, ele vai imaginar que é um morador, ele vai abrir a porta. Por quê? Como você grava na sua mente, são 500 unidades, multiplicado por 3 são 1.500 pessoas. Esse é um Como ele sabe quem é morador ou não? Aí começou os tags. Primeiro era só o tag, a senha, aí vieram as biometrias e hoje nós estamos no reconhecimento facial. Aliás, hoje a gente tem reconhecimentos faciais que vão muito além, né? Sim. Ainda tem muitos pontos que o mercado ainda é sensível sobre, porque, afinal de contas, passou por muitas atualizações, né? O controle de acesso facial. Então, hoje a gente fala de um outro cenário. Eu estava no condomínio segunda-feira, participando de uma assembleia, e a pessoa me perguntou assim, Fabiano, esse facial que você está indicando, o facial da Intelbras, eu tenho senha? Eu expliquei, ele tem tripla tecnologia. Você pode usar ele como facial, você pode usar como senha, você pode usar ele ainda com o cartão e você pode fazer na dupla validação. Caso você queira, você pode ter digital, mais fácil, senha, mais fácil. Então depende do nível de segurança que você busca. Isso é o legal da flexibilidade que o produto traz. Porque você vai de um projeto complexo, onde exige um nível de validação alta, a um projeto muito menos complexo que o cliente quer apenas uma validação de abertura de uma porta. Sim. O SIP embarcado no facial, né? Se a gente falar de instalação, antes a gente instalar um interfone, instalar uma digital, Hoje eu faço com um único dispositivo. E um SIP de altíssima qualidade. Muito melhor do que eu usava antes com muitas vezes analógico, que transformava em digital. Então, você passou do mundo de facilities para agregar segurança e agora o seu grande foco está sendo soluções também. Porque, afinal de contas, uma vez que a gente está com você em um condomínio, a gente consegue perceber muitas dores, né? Quando um cliente, não apenas um condomínio, chega até você, qual que é a principal dor ou então quais são as dores, Fabiano? Olha, no final do ano nós tivemos um evento para síndicos clientes e nós trouxemos que o nosso grande objetivo para esse ano é a 100% da informatização dos condomínios.
Assim, é você ter um software de qualidade com hardware de qualidade agregando ao porteiro. Porque se você pegar ano passado, foi um ano caótico para São Paulo. Foi o ano que nós tivemos mais intrusões em condomínios. Eu nunca tinha visto nesses 23 anos tantos condomínios sendo roubados na cidade de São Paulo. Tá, como a gente pode inibir isso? Através da automação. Eu dando ferramenta, às vezes eu tenho um problema com o porteiro, eu falo que o problema está só no homem. Mas qual a solução? Qual a ferramenta que eu entrego na mão dessa pessoa para ele ter um bom trabalho? Tá, é realmente visita? É realmente morador? Por que não está cadastrado? Por que não está liberado? Por que eu não tenho um pré-agendamento dessa visita? Perfeito. Então, quando hoje você traz para o mercado hoje de software e hardware, a gente está fechando de uma forma de ter 100% dessa automação na mão do morador e do porteiro. A segurança, eu sempre digo que ela é um pilar de 3 pernas. Funcionário bem treinado, equipamento de qualidade e morador querendo segurança. Porque não adianta nada você instalar tudo isso se na ponta eu tenho um morador que não respeita regras e normas. Isso é importante, porque afinal de contas, tudo começa também pelo morador. Então, primeiro, o morador ele tem uma dor que precisa ser sanada, só que ele só entende essa dor quando acontece algum caso aí muito extremo, né? Algo realmente que impacta diretamente no bem-estar dele também, né? E a questão também, às vezes, eles não enxergam onde está esse problema, Sim. né? Eu vejo alguns condomínios em São Paulo, fui visitar um condomínio esses dias que tinha ali a clausura, o carro entrava com a facial, e eles se sentiam seguros, né? Mas tinha muitas das vezes que o passageiro entrava sem o cadastro ali, entrava no condomínio, acessava o elevador e subia. Então, assim, hoje a IA, a câmera com inteligência, ela entra, né, no software e consegue identificar ali em qualquer lugar do condomínio pessoas não cadastradas. Mas os moradores, eles têm a falsa sensação de segurança por ter uma câmera e por ter ali uma facial, né? É que comodidade não combina com segurança. O que todo mundo busca é comodidade. Exemplo do facial, prático, rápido, eficiente. Mas nós temos dores. Sim. Né? Por exemplo, a gente fala muito na portaria remota. Tá, eu coloco todos os dispositivos faciais. Se alguém me abordar na rua e entrar com você, como você avisa a central? Porque no facial, se você estiver chorando, ele vai abrir a porta. Exatamente. Ele identificou que é você. Sim. Ele não dá ali para perguntar se você tá feliz, se você tá triste, você tá, né? A função dele não é essa. E hoje, como você consegue identificar isso? Dupla validação. Só que quando você entra com a dupla validação, o processo fica mais moroso. E aí você tem que explicar para o cliente o quanto é importante ele ter um processo mais moroso para trazer segurança para ele. Eu costumo brincar assim com condôminos e falar assim, ah, Fabiano, mas você criou muitas travas. Eu falo assim, gente, então vamos fazer o seguinte, tira os portões, vamos construir um parque. Só que você mora na cidade de São Paulo. Você está preparado para isso? Talvez se você morasse em Amsterdã, seria uma maravilha. Um vão aberto, sem gradil, sem controle de acesso, todo mundo entrar. Mas a gente mora em São Paulo, uma metrópole, que tem os seus problemas que todos nós sabemos. Então, assim, projeto está muito alinhado àquilo que o cliente busca como segurança. Eu sempre falo isso. Infelizmente, as pessoas só se preocupam com a segurança quando elas têm um problema. Sim. Muitas vezes, quando você chega com um projeto num cliente e fala, essa semana mesmo, fala assim, poxa, no hall principal nós colocamos 24 câmeras. Por que tudo isso de câmera? Aí nós pontuamos o quanto tinha de área comum naquele andar. 24 câmeras eram poucas câmeras. Mas a hora que tem o vandalismo, que tem algo danificado no condomínio, que todos pagaram para aquilo, aí fala, nossa, mas eu vou precisar fazer um rateio porque quebraram um equipamento aqui na academia. Ah, mas não puxaram, não, a gente não tem câmera, não sei quem quebrou. Então, o rateio é feito para todos. Agora, se eu tenho ali uma câmera eficiente, que me mostra quem foi o morador, eu tenho um controle de acesso que mostra quem entrou, quem autorizou. Opa, então a responsabilização é desse morador. Então, ele paga essa despesa. A despesa não é rateada entre todos. Né? A gente falando de IA. Por exemplo, você pega uma academia, pode acessar a criança? Não, não pode acessar a criança. Aí um pai ou uma mãe ali que não tinha quem deixar o filho, mas tinha que treinar, levou o pai. Tá bom, caiu um equipamento no pé de uma criança. Aí o morador quer processar o condomínio. Como o condomínio não é processado? Ou se eu tenho uma IA que o porteiro já foi informado que entrou alguém menor de idade dentro da academia, mandou o Honda lá para retirar essa pessoa, evitando um acidente. Mas se eu tiver o acidente, eu tenho uma prova que o dolo não foi do condomínio.
Então, automaticamente, eu livrei os moradores de pagar ali uma multa ou um processo, porque o morador se colocou em risco. Então, olha como é importante um projeto bem feito, que as pessoas muitas vezes não entendem, mas quando você começa a falar de tudo que o projeto traz para você, ele se torna muito barato. No você fim, antecipa, é barato. né? Você antecipa essas dores que acontecem muito dentro de um condomínio, né? Sim. Olha, esse condomínio, não vou citar o nome do condomínio, mas eu fiquei até de boca aberta. O pessoal estava brigando pelo projeto. Era um projeto ali em torno de 450 mil reais de investimento. Mais um condomínio grande. Sim. Era um rateio de 35 reais por mês. Poxa, isso não dá nada, né? Porque afinal de contas, segurança é prevenção, né? Poxa, e um prédio de altíssimo padrão. Você investiu para morar naquele local, num bairro bom, com uma estrutura bacana. E agora é de você cuidar do seu patrimônio. É você fazer com que aquilo ali tenha valia e vai durar por muito tempo. Então aí vem o nosso papel de vendedor, de montar um projeto com qualidade e poder demonstrar isso pro morador. Quando ele entende isso, ele fala, cara, eu preciso investir. E de projetista também, porque quando a gente fala de segurança, a gente sempre fala de leitor, né, controle de acesso facial, e a gente fala de segurança. Sim. Mas a gente esquece de olhar também para outros cenários que não necessariamente são percebidos pelo cliente. Sim. Como você bem colocou alguns exemplos, né, Fabiano? Mas falando também de outros fornecedores que te apoiam junto com a Belfone. A gente tem aí exemplos, por exemplo, de uma Nexans, exemplos também de uma Fazgold, também de uma Epson, que vem nessa parceria também nesse projeto 360. Muito importante. A infraestrutura, ela é essencial para você ter o funcionamento pleno do produto. Muitas vezes nós concorremos como migração de sistema, tá? Nós temos aí a portaria remota, ela teve o seu início ali em 2016. Começaram as primeiras implantações. E agora o parque está sendo renovado. É um absurdo. Quando eu falei lá atrás de responsabilidade, é justamente nisso. Você vê muito cabo de dados passando junto com a elétrica. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Tem algum case real que você já viu essa parte de infra aqui? É o que mais tem, é assustador. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, olha, a biometria tem horas que funciona e não funciona. Eu já vi ligação da pessoa ligar uma biometria, alimentação de uma biometria a 180 metros de distância com cabo de rede. A biometria, ela pulsava. Ela parecia um coração pulsante. Aí você falou, por quê? Falei, gente, você tem que usar um cabo de alimentação com qualidade para levar uma alimentação com qualidade até o produto. Então você não vai ter um funcionamento pleno do produto. A pessoa fala, essa biometria não tem qualidade. Não tem qualidade ou a instalação foi mal feita? Perfeito. Então uma rede bem construída, primeiro, você tem um parque por anos, porque uma rede bem construída com cabeamento de qualidade, quando você tem um upgrade de tecnologia, você não precisa mexer na infra, porque a infra foi bem feita. Exatamente. Esse é a grande dor, né? Você fala assim, poxa, eu vou te dar um exemplo, vai. A gente passou uma migração das digitais para as faciais. Os condomínios que já eram meus clientes, eu não mexia em infraestrutura. Eu ia lá, tirava a biometria e substituía por um facial, porque a alimentação era a mesma. A rede era uma rede de qualidade. Então, assim, aí você pega, o pessoal compra um cabo com um monte de alumínio ali no meio, aí você fala, poxa, não é um cabo cobreado, não tem uma qualidade adequada, a distância é encurta, você não consegue fazer uma infraestrutura longa. Então, a infraestrutura, a parte por trás da coisa que ninguém vê, né, que está dentro do tubo, é de suma importância. É a parte mais importante, eu vou te falar. Tanto é mais importante que o dispositivo na ponta. Tanto para você como para o cliente, né? Porque, afinal de contas, você acabou de falar de novas integrações e soluções, né? E a gente sabe que o mercado também sofre bastante atualizações em tecnologia. Nesse mesmo condomínio, o cliente falou assim, Fabiano, e como nós fazemos nós não falávamos de automação no passado. Como eu faço uma automação aqui para a luz da academia apagar na hora desejada, para a luz da piscina apagar na hora, ou acender na hora desejada? Isso aqui é automação. É sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Se a gente falar de 10 anos atrás, você não falava disso. Isso era industrial. Uma automação para grandes players. Hoje está dentro de casa. Hoje está na linha residencial. Perfeito. Que nós vendemos aí na própria Intelbras, você vende a linha residencial das Mibus, né? Das fechaduras de porta. Você faz uma casa inteligente através de qual cenário? E é para uma residência. Perfeito. Isso no passado não se falava, era muito caro. Né? Hoje, muitas casas já são vendidas com cenário inteligente, tomadas inteligentes, tudo isso funciona.
Hoje em dia também eu percebo que a própria construtora, ela está se antecipando com isso, né? Para não ter problema em infra. Claro, tem muita ainda que entrega daquele jeito que você pega ali o condomínio com a infra totalmente desestruturadas. Mas eu vejo que cada dia que passa, eles estão se preocupando mais. Até para não ter o retrabalho, né? Porque dá um retrabalho. Você pegar uma infra que não está bem feita, que não está com o cabeamento ideal, você tem um retrabalho muito grande por trás de tudo isso, né? E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Porque assim, você leva diferencial para o mercado. A gente fala muito com construtora isso. O que diferencia você da sua concorrente? Você precisa trazer diferencial. E o mais importante, né? Tivemos um caso há pouco tempo de uma moça que salvou a família inteira de um incêndio num apartamento. Que ela desceu com a família pela janela, uma heroína. E assim, por que pegou fogo? Qual era o cabeamento que estava feito aquela parte elétrica, né? Todo mundo ar-condicionado nos apartamentos. A rede era apropriada para receber o consumo de ar-condicionado? Muitos não são. Mal dimensionado. Então, assim, esse é um cenário, quando eu falo de responsabilidade, mais uma vez, é nesse ponto. A gente fala muito isso na Bravo. Por exemplo, poxa, eu vou usar um cabo, usa um cabo de 2,5. Ah, mas aqui a certificação está pedindo 1,5. Poxa, mas amanhã eu posso precisar de uma tensão maior ali. Já passa um cabo, já está gastando tempo. Custa muito pouco essa diferença de cabeamento. Então passa um cabo a mais, deixa uma via a mais de cabo ali, você pode usar amanhã. E é isso que as empresas, assim, aí você pega projetos baratos, a gente vai concorrer no mercado. Poxa, Fábio, seu preço é tão mais caro. Estamos comparando as mesmas coisas? Esse é um ponto, né? Focando um pouquinho nisso. Quando a gente fala de estar à frente ao comercial, né? Do comercial, da equipe de vendas, a gente tem, às vezes, um olhar um tanto quanto distorcido, né? Que o vendedor quer ali, a todo custo, vender. E, na verdade, não é isso. Você, Fabiano, estando à frente do comercial do Grupo Bravo, o que você preza ao oferecer para o seu cliente? Olha, sua pergunta é fantástica, porque eu tenho uma linha de pensamento muito preocupada quando... Eu fiz um vídeo, inclusive, nas minhas redes sociais falando disso. Kit de alarme, né? Tem umas empresas que vendem kit de alarme. Eu não acredito nisso. Porque kit de alarme não tem... Cada casa tem o seu ponto vulnerável. Cada casa tem o seu ponto de intrusão. Não tem como você ter um kit básico que atenda uma residência. Todo assim, cenário é não diferente. tem como. Então, assim, que eu falo muito para os meus vendedores, né? Nós não vendemos apenas uma conta. Lógico, cada empresa tem o seu ponto de vista e cada um tem o seu objetivo fim. Nós lá temos como prioridade ter clientes a longo prazo. Como eu falei, eu tenho um cliente que está 20 anos comigo. Por que ele está 20 anos? Porque nós entregamos. Então, assim, eu quero um cliente para a vida inteira. Eu não quero um cliente para daqui 3 meses. Eu falo muito com o meu vendedor. Cara, você tem que vender esse cliente para ele. O melhor objetivo do vendedor é quando eu vendo para você e você passa a me vender para os seus amigos. Que é a venda mais barata que tem. Antes de eu entrar aqui, uma cliente me ligou. Fabiano, não é problema. É uma indicação. Você pode falar comigo, quero te indicar uma amiga. Porque ela confia no meu trabalho. Perfeito. Mas ela confia por quê? Porque é um projeto sério e é um projeto que entrega. Então, assim, muitas vezes nós concorremos projetos... Eu falo muito de condomínio, assim, né? A pessoa fala assim, Fabiano, a empresa fechou 3 portas. Aí você vai fazer uma visita. Pô, mas tem 5 acessos o condomínio. Como ele fechou 3 portas? Ah, por aqui o ladrão não entra. Oi? Como assim? Como assim? Você combinou com ele antes? Falou, olha, desculpa, quando você invadir, invade só pelo lado direito. Do lado esquerdo você não entra, porque lá nós não pensamos na segurança. Então, assim, nós temos que ser responsáveis, porque nós cuidamos da vida das pessoas. Eu tenho certeza, todos que moram num condomínio, o principal fator que leva você a morar num condomínio é segurança. Ah, eu posso viajar, minha casa está cuidada, o porteiro está lá embaixo para receber minha encomenda, o porteiro vai liberar a pessoa, ou a portaria remota vai liberar a pessoa. Então, assim, se você não se preocupasse com isso, você morava numa casa de rua, né? Então, você procura muito mais segurança. Não que as casas de ruas também não tenham segurança, mas eu digo, o público condominial, 90% das pessoas se sentem muito mais seguras dentro de um condomínio. Bom, aí você, como profissional, vai lá e faz um projeto pobre para vender pelo menos... uma única vez para esse cliente. Eu quero vender para ele a vida inteira. E ele tem a falsa sensação de que está protegido por estar num condomínio e, na verdade, não está. Não está. Assim, olha, o que eu mais pego em projeto de portaria remota, assim, nós temos um modelo na Bravo que nós não abrimos mão. Quando nós temos migração, aí eu chego num condomínio, botão em botão para sair. A gente fala para o cliente assim, não, nós vamos colocar um facial na saída. Ah, mas por quê? Qual o objetivo? Eu falo, como eu controlo a saída das pessoas?
Como eu tenho um registro de hora de saída das pessoas? Vamos lá, você tem um filho pequeno. Então ele pode sair, o botãozinho, ele apertou, ele está na rua. Eu tenho um idoso. Muitos condomínios que nós temos, assim, a gente vê muitos idosos, pais que moram com os filhos, até mesmo com Alzheimer. Essa pessoa chega, ele aperta um botão, vai pra rua, ela não sabe voltar. Ou então destrava ali alguma tranca, né? Abre um portão, dá acesso também a quem não pode. Então você coloca todo mundo em risco. E assim, e o mais importante é o registro, porque eu consigo criar uma rota ali. Pode sair? Não pode sair? Qual horário essa pessoa pode sair? Né? Amanhã eu falo muito das empregadas domésticas, por exemplo. Eu tenho um diarista na minha casa. Eu saí para trabalhar, ela não chegou. Eu volto, ela também lá não está. Quantas horas ela trabalhou? Com o facial e com o software eu tenho como gerir isso. Hoje, quando eu abro uma fechadura, chega no meu celular, olha, a porta foi aberta pela senha da Joana. E a hora que a Joana foi embora. Então, até para eu ter uma certificação, peraí, eu pago por um serviço que está me entregando ou não está me entregando. Então, o controle de acesso é importante para tudo. Seja para uma residência, seja para um condomínio, seja para uma indústria. Eu tenho um case de um cliente que veio uma nova determinação da Alemanha que todas as portas onde tem projetos, eles trabalham na área automotiva, têm de ser controladas. Até antes não era. Hoje cada porta tem um facial, tem uma regra de quem pode entrar, horário de utilização. Porque assim, eu tenho um projeto, veio esse prédio fora do país, está aberto para qualquer um roubar aquela tecnologia e vender. Então, controle de acesso, que já foi muito, todo mundo discutiu quanto custava. Quando chegou os faciais, na pandemia, quanto custava um dispositivo? Hoje, é muito barato, é um quinto do valor. É um quinto do valor que se cobrava no período de pandemia. Então, assim, é muito acessível e muito necessário. Controle de acesso é fundamental para todo mundo. Esse é um ponto legal, né? Porque, afinal de contas, você hoje está passando por um momento, né? Você comentou sobre muitos clientes, né? E exemplos vivos de condomínios, de empresas que te procuram para realmente sanar algum tipo de dor. Existe algum projeto que você se identificou ou que trouxe aí um viés mais emotivo, né? Que trouxe um cunho de, putz, isso daqui me agregou valor e fez eu mudar alguma chavinha dentro do Grupo Bravo? Olha, nós fizemos um projeto para o Banco Itaú, um projeto de tesouraria para o Banco Itaú. Eu não posso falar muitos detalhes do funcionamento, porque existe ali um documento, mas nós criamos uma solução muito interessante para impedir furto em tesourarias bancárias. É um projeto que mudou a chave, porque assim, o nível de segurança é muito alto. Você está tratando com uma indústria hoje, é a maior empresa do país, o Banco Itaú, né? E você fazer um projeto para uma empresa como essa, ser homologado, aprovado 2 anos de desenvolvimento de um projeto, e instalamos em mais de 360 agências no Brasil inteiro, foi um grande diferencial. Foi um projeto muito legal que nós criamos, realmente 100% desenvolvido por nós, desde software, só o hardware que nós usamos um hardware de mercado, mas o software foi construído por nós, respeitando todas as políticas e necessidades que eles tinham ali. Então foi um projeto muito bacana, foi um projeto desafiador, porque eles me chamaram por uma dor. Isso que é legal, né? Sim. Eles foram visitar Bravo. É sempre sobre, Sempre né? assim, eles foram visitar Bravo, a equipe, a squad deles de tecnologia. E ele falou, Fabiano, eles viram a portaria remota. Eu falei, cara, como funciona, tal? Nós explicamos como funcionava. E eu falei, olha, se vocês quisessem, nós abriríamos qualquer porta no Brasil inteiro para vocês. Ela falou, a gente tem uma dor, a gente tem um projeto, tem muita reclamação. Vocês podem conhecer uma agência e conhecer uma solução e propor algo semelhante? Legal, fomos lá, conhecemos. E nós fomos na contramão da concorrência. Nós pegamos o acesso da forma que eles pensavam, nós pensamos ao contrário. Foi muito legal, foi um projeto bem satisfatório e muito funcional. Então foi um projeto assim que foi um divisor de águas pra gente. Nós lá vivemos por desafios, nós sempre falamos isso, a gente gosta de trabalhar com desafios. E esse desafio é muito pautado em verticais, né? Então, esse ponto é um ponto muito, muito difícil de entender também, né? Para quem é leigo nessa questão, né, Jéssica? Mas falando um pouco sobre a dor, por exemplo, de bancos, que é uma vertical de negócio. O que você mais encontra, Jéssica? Aí minha pergunta vai para você, né? É diferente. Eu vou entrar um pouco, vou te fazer um questionamento verticais para que todo mundo entenda, porque eu uso muito essa palavra, né? Verticais, e às vezes alguns clientes falam assim,
Tá, do que você tá falando? Porque você entende muito de produto. Sim. Né? No banco, ele já nasce com segurança. Ele já tem que ter segurança no momento que é aberta a agência. Então, assim, esse é o ponto principal. Você pode ter colocado ali uma segurança específica, né? Para que ninguém tenha acesso, porque é muito estudado, os bancos, né? O ladrão ali, ele quer estudar o mercado, ele estuda muito bem. Às vezes, ele conhece muito mais do que quem trabalha com segurança, né? A gente sabe que são muitos desse meio, entendeu, Bia? Então, assim, são várias dores, tá? Mas o legal que o Fabiano falou é você entender quem é o teu público, né? Então, você falou de condomínio, que é uma vertical. Sim. Você falou de construtoras, que vocês atendem, que é uma vertical. Você falou de banco. Eu tenho uma curiosidade. Essas 3, tudo bem, já vimos que você atua ali forte em alguns projetos. Na Bravo, vocês atendem outras também, como saúde, educação, como indústrias. Indústria, né? Olha, uma vertente que é uma vertical que quase ninguém fala, são colégios. Exatamente. Você tem uma gama de produtos para oferecer ali. Vamos lá, né? Nessa semana nós tivemos aí a liberação aí de uma pessoa que cometeu um crime numa escola. Uhum. Será que a escola poderia estar melhor protegida? Mais uma vez eu volto. E o controle de acesso? Se eu tivesse uma catraca lá, um torniquete, com horários de pessoas permitidas, com reconhecimento facial de acesso, ele teria conseguido entrar dentro do colégio? Talvez não. Exatamente. Você comenta sobre o controle de acesso porque tudo começa a partir daí. Tudo. Assim, quem pode entrar e quem não pode entrar é o principal. A câmera, ela vai te trazer a informação para onde foi, o que fez e quem fez. Mas ela não tem o poder de travar alguém de entrar numa porta. Ela, hoje, com os analíticos, ela te traz informações muito importantes. E rápidas, né? Rápidas, né? Por exemplo, anti-bullying, né? Agressões, comportamentos inadequados. Tudo isso você coloca dentro de uma IA que vai te trazer essa informação. Mas alguém vai ter que receber essa informação e tomar uma ação. Algo, exatamente. Um monitoramento, uma sala de monitoramento, uma inspetoria de escola. Alguém vai ter que estar analisando aquilo ali. Mas o controle de acesso, ele tem o poder de impedir o acesso de quem não é permitido. Por exemplo, nós temos casos de pais, uma loucura no dia de hoje, que foi tirar satisfação com outra criança porque teve uma briga com o filho. Eu vi isso no colégio que a minha filha estuda, tá? E o pai entrou dentro da escola para tirar satisfação com o aluno dentro da escola. Se eu tivesse uma catraca ali, ele nunca passaria da porta do colégio. E a partir do momento que ele está dentro do colégio, quem é responsável? O colégio. Perfeito. É um conjunto de soluções, né? Porque você fala ali do controle de acesso, que trava a entrada, mas e se entrar, né? Então, a câmera com IA, ela vai filmar aquele momento e vai barrar também se acontecer o pós, né? Porque acontece em alguns casos, né? Eu vou falar de controle de acesso em condomínio, da pessoa achar que é facial, impede, por exemplo, de outras pessoas desconhecidas entrar. Não, eu vou colocar o rosto, eu vou segurar a porta e as pessoas vão entrar. E aí, a câmera faz o reconhecimento e passa para o software. Aí entram as regras. Assim, né? Um traz mais inteligência para o outro, né? São complementos, na verdade. E a IA, hoje, ela traz um mundo, um universo aí que você pode... Por exemplo, eu fiz um projeto para uma empresa de maquininhas de cartão. Uma empresa muito grande aí do mercado. Qual era a dor deles naquele momento? Eles não conseguiam criar regras de acesso. Por exemplo, quem pode entrar dentro do CPD? Vamos lá, eles têm máquina de cartão, o servidor deles full. Se alguém for lá e desligar um cabo que não deveria, você derruba uma operação. Existe multa para aquilo ali. Você tem SLA de atendimento para tudo isso aí. Então, a partir do momento que você tem aquilo que você falou, por exemplo, tem uma área que eu não posso ter ninguém. E se a câmera me antecipar que alguém acessou aquela área que não deveria ter acesso, eu impeço que ela rompe uma porta onde tem um dispositivo. Exatamente. Então, eu posso precaver isso e ter uma ação. Então, é uma junção de ferramentas que traz a segurança. Esse é um bom ponto, né? Sobre essa junção de ferramentas. São 23 anos no mercado, são 23 anos de expertise, mas para chegar na solução que a gente comenta hoje, foi um tempo e foi um preparo, né? Como você conseguiu se capacitar e também entender aonde você poderia focar que você antes não enxergava, Fabiano? Olha, acho que no meu caso... foi muito empírico, assim, não teve nada muito... Foi mesmo conhecimento de causa e... Eu sempre digo que a gente aprende muito com os clientes.
muito com as dores do cliente, sabe? Assim, e ser humilde para aprender, Perfeito. olhar, de ter um entendimento diferente. A gente aprende todos os dias, né? Eu tenho uma frase que eu falo que é o seguinte: quando você pensar que você não precisa aprender mais nada, sua vida acabou. Sim. Porque aprender, nós aprendemos todos os dias. Desde com uma criança, com um idoso, né? Então, assim, poxa, muitas vezes eu estou com um técnico de campo. Eu sou formado em administração, sou pós-graduado em finanças. Eu não sou engenheiro. Eu não trabalho na área. Mas aprendi muito em campo. Vendo o pessoal trabalhar, tirando dúvida, vendo como poderia usar melhor uma solução, uma ferramenta. Novas tecnologias. E assim, eu digo surgiram. assim, e o apoio do fornecedor nesse lado, vamos até falar um pouquinho do fornecedor, é muito importante. Quando eu abri a empresa de segurança eletrônica, eu conhecia zero de segurança eletrônica. Sabe quem me fez aprender segurança eletrônica? Meu fornecedor. O vendedor da ponta, que eu falava, olha, o cliente quer isso. Fabiano, isso monta assim, o cabo é esse, o conector é esse. Isso é importante, as pessoas às vezes não dão valor. Eu compro pela internet. Hoje eu compro, né? Quando mando o orçamento, eu falo, mas eu vi aqui no Mercado Livre, seu facial tá 20% mais caro. Eu falo, tudo bem, mas quando quebra eu tenho uma troca expressa, né? No Mercado Livre você tem a troca expressa? E eu sempre, cara, eu tenho que ganhar dinheiro, desculpa. Eu também ganho dinheiro. E, assim, eu falo da Bravo, tá? Eu aprendi muito, não é rasgando seda não, tá? Eu aprendi muito com os vendedores, principalmente com o vendedor que me atendia na Belfone. Aprendi demais, sou muito grato. Sempre que eu tinha dúvida com um projeto, eu fiz um projeto há pouco tempo que eu fui para a Belfone sentar e discutir o projeto. Eu fui uma fábrica, uma revenda de caminhões, um desafio enorme. Eu sempre levei para a Belfone e falei, gente, tem um projeto e tenho dúvida. Então, essa flexibilidade que o parceiro te dá, ela é muito importante. De abrir a porta, te receber, né? Porque assim, é tempo, tudo é tempo. Em muitos pontos também, né, Fabiano? Não é só tempo. Eu acho que é a questão, por exemplo, de como você vai preparar o seu caixa para realmente aprovar esse projeto, como você vai preparar a sua equipe, como você vai se preparar em relação ao estoque de produtos, como você vai preparar em relação a uma condição de parcelamento, que às vezes é diferenciada. Sim. Então, são muitas questões que você tem que estar aberto. Muito. Não, o fornecedor é just in time, né? O tempo inteiro, porque assim, o meu estoque é mínimo. O meu estoque está lá na Belfone. Quando eu preciso de produto, é lá que eu vou buscar. Eu não tenho um grande estoque. Mas eu sempre conto uma história que no meu primeiro ano de portaria remota, eu acabei com o dinheiro 13º da empresa. Porque eu fechei muitos projetos e o financiamento é sempre a longo prazo para condomínio. E nesse início nós autofinanciávamos. Então foi aí, o doutor falou, um passo atrás, vamos montar uma linha de crédito, como a gente vai trabalhar, como a gente consegue melhorar os parcelamentos aqui para atender melhor e ter um custo de dinheiro mais barato, porque tudo isso impacta na venda. É importante, né? E a gente vê muitos clientes também que estão focando agora no mercado de soluções e projetos que precisam de apoio para realmente desenvolver. E a gente consegue fazer isso, né? Sim. Acho que esse é um ponto positivo. É legal que gera segurança, né? Essa troca que você falou com o teu fornecedor gera segurança. Sempre falo para o meu time, né? Nem sempre a revenda, o cliente, ele está preparado para atender aquele projeto. Sim. Né? Igual você, lá no começo, você não sabia. Muitas vezes não está preparado, né, gente? Atende uma vertical ali que nunca atendeu, né? Eu peguei um cliente esses dias que estava atendendo uma pedreira, ele nunca tinha atendido uma pedreira, então eu falo para a equipe, gente, é passar a segurança, é apoiar. E muitas vezes uma troca, né? A gente aprende com você aprende com a gente e passa mais até a credibilidade ali para o cliente final, né? E eu sempre falo uma coisa, né? Energia, você sempre tem resultado positivo. Faz o bem, que você vai colher. Vai colher, assim. Olha, a gente ajuda muitos parceiros. Tem parceiro que liga, tem concorrente que liga e fala, Fabiano, tenho uma dúvida, cara. Como vocês lidaram com essa solução? Cara, isso é o legal. mercado é muito grande. Sim. Sinceramente, eu não tenho perna para atender o mercado inteiro. Desculpa. Se 20% dos condomínios de São Paulo me ligar hoje, eu não consigo atender 20% dos condomínios em São Paulo hoje. Então, assim, você ter parceiros, ter concorrentes de qualidade, até para você colocar um nível de atendimento. Porque se todo mundo trabalhar no mesmo nível, todo mundo consegue entregar um serviço de qualidade e vai facilitar para todo mundo.
E tem um ponto que é importante, né, Fabiana? Porque, afinal de contas, a Bravo, a gente viu que é muito focado em facial, Sim. em controle de acesso, né? Tem um foco muito grande em condomínio. Às vezes você pega um projeto que você traz um concorrente da Bravo, que é especialista, por exemplo, em um controle, em um carregador veicular elétrico. Sim. É especialista ali em outras soluções no quesito energia, no quesito solar também. Sim, não é então, nossa prática. é um agregar de forças, de fato, Sempre. né? Não existe concorrente, gente. Assim, se fosse ruim, não tinha uma rua em São Paulo que só vende lustre. Só tem loja de lustre. E todo mundo quer ter um caminho lá. Por quê? Então, assim, tem para todo mundo. Sim. E assim, e ter bons parceiros, ter bons concorrentes, honestos. Você consegue fazer parceria, inclusive, em projetos. Atender, se ajudar. Não existe inimigo no mercado. Ninguém precisa ser inimigo, nem precisa brigar com ninguém. Precisa ser parceiro e honesto. O que interessa é a honestidade. E isso é importante por conta também da questão da falta de mão de obra no mercado, né? Sim. Que é uma conversa que eu sempre tenho com revendas. É que uma às vezes dor. você pega um projeto e você não tem ali a quantidade de mão de obra. E você tendo um parceiro que é qualificado igual Sim. a Bravo, ajuda muito, né, Fabiana? Muito. Não. Ó, para esse projeto do Itaú, gente, eu contei com parceiros no país inteiro. Eu não tinha um instalador para instalar no Pará. Aí. Eu tive que ter um parceiro para ir lá no com Pará certeza. fazer isso para mim. Sim. Então, assim, você tem que abrir esse leque. Não tem como. Um cliente nível nacional, você não vai conseguir atender ele com... Até porque é muito sazonal, né? Imagina você montar uma estrutura... Por exemplo, nossos técnicos, hoje, que atendem nossos condomínios, são todos técnicos CLT. Todos técnicos nossos. Nós não terceirizamos esses técnicos. Sim. Só que eu tenho que ter uma demanda comercial grande, porque se eu deixar esse cara ocioso, ele é um custo para a empresa. Uhum. Se eu tiver trabalho, ótimo, ele está se pagando. Se eu não tiver trabalho, isso tornou uma despesa. Então, assim, pois é um modelo nosso. Nós achamos muito sério você colocar pessoas dentro da casa das pessoas e você não saber quem são essas pessoas. Tem empresa que terceiriza e manda profissionais com baixa qualificação e depois você tem um risco de intrusão ali, você tem alguma coisa. Que aí cai onde a gente falou, na instalação. Eu já tive cliente de você puxar um cabo de uma estrutura e ter 5 emendas e 5 tipos de cabos diferentes. Meu Deus. Começava no cabo manga, ia pro cabo paralelo, depois virava um cabo de rede. Que perigo, né? Não, mas tem aquilo. Aí você pega o gambiarreiro, que ele quer só ganhar aquela taxa hora, o chamado que você pagou para ele ali. Ah, é R$150 o chamado. Vai lá e resolve aquele problema daquela porta. O cara vai, aperta 2 parafusos, faz funcionar e fala, ó, tô indo embora, que se abrir um outro chamado eu ganho de novo. Peguei meu dinheiro, tchau. Mas e o cliente da ponta, como ficou? E a sua empresa? Porque o cliente na ponta, ele comprou você. Ele não comprou o Fernando, que foi lá fazer aquela ligação. Ele comprou a Bravo. Então, eu tenho responsabilidade nisso. E as pessoas, muitas vezes, não se preocupam com isso. Esse é um assunto bem controverso, é uma despesa alta. Mas hoje, nosso time é próprio. Técnicos próprios. Temos terceiros? Sim. Alguns projetos muito grandes, como você falou, eu não tenho capacidade de deixar, por exemplo, 90 dias uma equipe parada num único cliente. Então, projetos grandes, lógico, a gente conta, mas temos uma supervisão em cima desse projeto, uma análise, validação, certificação de cabeamento e parceiros responsáveis. Já tem aquelas empresas homologadas que mas assim, são empresas homologadas que nos atendem. Então, isso é muito importante. É importante mesmo. Mas falando um pouco aí sobre quem quer mudar a chavinha, né, ir para um foco em soluções 360, para um foco em projetos, ou então quem está começando, qual conselho você, Fabiano, aí de 23 anos nesse mercado que você daria para esse profissional? Um mercado em plena expansão, que ainda tem muito para crescer. Automação, como eu falei. Olha, acho que nem 5% dos condomínios de São Paulo são automatizados. Então, aquela pessoa que está chegando no mercado agora, um jovem que quer estudar, é um mercado que ainda tem muita lenha para queimar, tem muito a crescer, muito. Que eu diria para as empresas que estão chegando, tenham responsabilidade no que está fazendo. Não se preocupe apenas em ter mais um cliente, como eu já falei, e sim fidelizar um cliente, sim ter um cliente a longo prazo e se preocupar que você está mexendo com vidas. Você é responsável por aquelas famílias que moram ali. Então, a dica que eu tenho é essa. É um mercado em plena expansão.
se atualize, busque conhecimento, né? Tenha certeza do que está fazendo, tenha aí o apoio. Olha, tem treinamento todo mês eu recebo lá, Fabiano, tem treinamento. Se qualifique, tem trabalho para todo mundo, mas qualificação, responsabilidade no que está fazendo, que a coisa funciona e funciona assim. E assim, é um mercado em plena expansão. Assim, olha, não tem ainda uma data para essa fonte secar. Então, o jovem que está entrando no mercado agora é uma área muito boa. Automação aí residencial. Nós estamos falando de condomínio que é grande automação. Mas quando você entra para dentro do condomínio, tem prédios com 1.000 unidades, 2.000 unidades. Imagina uma automatização residencial. Cara, tem trampo ali para 10 anos. Num único condomínio. Sim. Num único condomínio. Para você fazer uma automação residencial. E uma área com poucos profissionais, né? Pouquíssimos. Se você for procurar hoje, poucos profissionais são qualificados para fazer uma automação de qualidade e como diz o manual. Então, para quem está chegando agora e está querendo montar uma equipe, tá aí um case muito bom, é automação e tem mercado para chuchu. Eu acredito nisso também, mas falando aí um pouco sobre esse mercado, né? E sobre o seu legado também, já entrando ali na reta final do nosso Belcast. Qual é o legado que você quer deixar para o mercado? Foi profundo esse, né? Eu gosto de indagar vocês. Eu sou redundante. Porque é muito importante porque, assim, é admirável o trabalho que você realiza ali no Grupo Bravo. E o nosso mercado, eu acredito, assim, em todos os pontos que você colocou. É um mercado muito potencial e que a gente precisa capacitar e realmente aperfeiçoar. Sim. E o que vocês trazem para o dia a dia de moradores, de clientes de vocês, é um diferencial. Sim. E é um legado que vem sendo construído. Sim. Mas como você quer ser lembrado? Olha, eu sempre digo para todos na empresa, eu sempre gosto de ser lembrado como uma empresa extremamente qualificada e uma empresa séria. Eu nunca pensei em ser a maior empresa do mercado, mas sempre quis estar entre as melhores empresas do mercado. Sempre foi meu objetivo. Eu ia em encontros, Fabiano, eu instalei 30 portarias esse mês. Eu falava, não, devagarzinho, nosso papel aqui é entregar com qualidade. Meu maior objetivo é esse que eu recebi, o maior feedback meu é que eu recebi antes de entrar aqui. Uma pessoa falou, olha, não é problema, eu quero te indicar um amigo. Porque você só indica quem você confia. Perfeito. Sim. A melhor venda para o vendedor é a indicação. E o melhor marketing para o marketing é o marketing orgânico, de pessoas, né? Aquele que é o boca a boca também. E quando você fala o que eu diria para as novas pessoas, é justamente isso. Porque assim, se você entra num leilão, você entra no Google, você colocar agora instalação de câmera, vai aparecer 999 pessoas instalando câmera. E qual vai ser o ticket que aquelas empresas vão cobrar? Todo mundo está brigando por centavos para fechar um negócio. Quando eu tenho uma boa indicação, o meu preço pouco importa. Sim. Porque quem busca qualidade, ele vai falar, não, fui indicado por fulano, que é exigente, tá falando que funciona, cara, eu vou pagar mais caro e vou fechar. Eu tenho um caso de um cliente, foi muito engraçado, até legal, vou até estender isso aqui. Ele é dono de uma construtora, ele construiu a casa dele e ele me chamou para fazer um projeto de segurança da casa dele. Fui, montei o projeto e ele cotou com uma empresa de mercado que faz bastante propaganda e eles foram lá. O meu projeto estava R$7.000 mais caro que o dessa empresa. Aí ele falou, cara, mas para fazer um bate-bola com a minha esposa, ela queria entender um pouquinho. Aí eu fui e falei do meu projeto para a esposa dele. Aí ele me ligou e falou, caramba, você me ferrou, né, cara? Eu falei, por quê? Pô, o projeto ficou R$7 mais caro e eu vou fechar com você. Porque minha esposa sentiu confiança no que você falou para ela. Então é o quê? É a credibilidade que você constrói. Não é preço. Não adianta eu também entregar uma solução para você na caixinha, né, padrão, porque afinal de contas, no fim, não vai atender a sua dor, né? Então tem que ter cuidado em relação a justamente isso. Esses box. As dores são diferentes, né? Quando a gente fala das verticais, as dores são diferentes, né? E é isso que você falou, tem que entender cada uma muito bem para poder desenvolver o projeto. Entender a necessidade. Como eu falei, não tem problema. Você quer um projeto mais simples? É o que você precisa nesse momento. Mas eu, como profissional, tenho que te mostrar o potencial que existe ali. Sim. Se você vai comprar tudo aquilo que eu estou falando, não tem problema, é com você. Eu fui num cliente e falei, cara, você usaria a câmera fisheye. Uma câmera mais cara, mas olha, com uma única câmera,
você tem todo esse benefício. Quantas projetistas falam disso? Porque ele fala assim, essa câmera é cara, eu não vou nem oferecer. Eu tenho uma visita num cliente sábado, uma residência de alto padrão, eu falei para ele colocar uma câmera LPR na casa dele. Quanto custa uma câmera LPR? Contra uma câmera de mercado? É uma básica. Você está falando de 1000% de preço. Mas só que assim, ele o que vai ele pagar precisa... sorrindo, qual né? que é a dor dele, qual que é a dor né? dele? Quando você fala o que o produto entrega, o senhor me reclamou que passou um carro aqui que você não conseguiu ver a placa. Sim. Uma câmera convencional não vê isso, por isso que existe uma câmera própria para isso. Opa, Fabiana, então isso aqui me entrega desse formato? Olha, você consegue fazer uma block list, você consegue fazer regra, você consegue saber quantas vezes o carro passou na frente da sua casa. Opa, peraí, então eu preciso disso aqui. Então é diferente. Quando você conhece o produto e você leva para o cliente o que o produto entrega, poxa, tem produto de N... muitos objetivos. Às vezes o que é caro para mim não é caro para o meu cliente, né? Sim. Então a gente tem que entender o perfil. É isso. mesmo. E às vezes a pessoa fala assim, não, só vendo o kitzinho. É a câmera mais básica, eu vou ali que vem da câmera que é de entrada. Mas o que a câmera de entrada entrega? Ele passa um período e acaba percebendo que aquele kitzinho não sanou a dor dele e vai procurar uma empresa que atue com o projeto. Então, assim, acaba tendo um custo bem mais alto. Eu sempre falo, você explicou mesmo de solução para esse cliente? Porque lá na frente ele vai ter um custo mais alto, porque ele vai ter que tirar o kit e contratar ali vocês para instalar a longo prazo, câmera. Você vai ter que investir novamente. Então, assim, um projeto bem feito, com produtos certos, Sim. Você vai gastar menos. Então, assim, eu procuro, é a dica que eu sempre dou. Seja honesto com o cliente e faça o melhor projeto que você possa fazer. Pode ser que você vai perder aquele cliente no momento, mas você vai plantar uma sementinha que um dia ele vai voltar. Vai falar, cara, mas essa pessoa me atendeu tão bem, me falou tão bem sobre segurança, que eu quero fechar com ela. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Não foi uma vez só, não. Sim. Eu já fui em reunião de eu falar de projeto, de eu ser assim, falar, puxa vida, não vou vender aqui nem a pau, cara. Depois de 6 meses, o cara me ligar e falar, Fabiano, tem que ser você. Porque você foi o único que foi honesto com a gente e falou da nossa dor. Eu não estou ali para falar o que o cliente quer escutar. Sim. Eu não estou ali para falar o que ele quer escutar. Sim, verdade. Eu já tive cliente que falou assim, olha, não vai resolver. Sincero, eu falei assim, desculpa, você pode fazer tudo isso, mas não vai resolver sua dor. Sua dor aqui é outra. E você tem que ser sincero, né? Para que gere realmente esse valor. Sim, e a credibilidade que você cria no mercado é essa. Eu já tive cliente, eu juro para vocês, eu rondei o cliente inteiro, eu não mandei proposta. Eu falei para ele assim, o seu problema não está na empresa, está na estrutura do condomínio. Se eu entrar aqui, vai dar 6 meses, você vai falar tão mal como você estava na empresa atual. Porque não existia um projeto de controle de acesso. Estou indo lá para o começo. Não existia projeto nenhum no condomínio. Eu falei, cara, se você vai trocar sua camisa. E daqui 6 meses você vai falar que eu sou ruim ou pior do que você está aqui hoje. Se você não fizer um projeto de segurança, se você não conscientizar as pessoas como deve ser feito, se você não punir as pessoas como deve se punir para ter a regra do condomínio rolando, você vai trocar a empresa A, B, C, D e todas elas vão ser ruins. Porque a gente está falando de projeto de segurança. Sim. Esse é um ponto, né? Fabiano, parceria de longa data, o papo flui, assuntos vêm, né? Então, te agradeço por esse episódio do Belcast. Tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais 1 hora, você teria mais muitos cases para comentar sobre, mas te agradeço também por acreditar nesses 23 anos aí nessa parceria Belfone e Bravo, porque afinal de contas foi uma construção, né, baseada em parceria, em relacionamento, em treinamento e construções aí visando um futuro melhor, né? Então, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter contribuído com o projeto e contribuído com quem nos assiste, né? Que outros empresários ou aqueles que buscam empreender usem esses exemplos para o seu negócio. Eu acho que é muito importante. Esse é o objetivo até de ouvir participar aqui. Poder que outras pessoas escutam e possam usar como exemplo, talvez para não cometer alguns erros que eu cometi no passado e ter mais sucesso. Verdade. É isso. Jéssica, muito obrigada pela sua participação, mais que especial. E vamos para muitos projetos esse ano, Bora. Fabiano? Vamos vender. Isso aí. E se você deseja se atualizar, buscar conhecimento,
gente também tem a nossa plataforma www.belfone Learning, focada em capacitação. Então, isso é a base de tudo. Tenho certeza que a gente vai conseguir agregar muito conhecimento no seu dia a dia. E, mais uma vez, obrigada pela troca, Fabiano. Foi incrível. E você nos acompanha na rede social, @belfoneoficial. Ativa o sininho para as notificações e #vem pra Belfone. Obrigada!